Boa tarde, amigos e amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Meu nome é Emilson Pial. Estamos aqui nessa tarde de domingo ensolarado de Salvador para mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre o tema Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado. Essa palestra é baseada no livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Miramês, que é um livro bastante interessante, bastante oportuno, onde o Espírito vai fazer um estudo em cima de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você pratica seu Evangelho no lar e utiliza algumas obras de apoio, nós sugeriríamos que vocês comprassem esse livro, adquirissem o Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo, porque ele é um livro que vai detalhando alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e pode ser muito útil nos estudos que cada um vai desenvolver nessa seara de aprendizagem do Cristo. Para falarmos desse tema, muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, nós vamos escolher uma abordagem que vai começar em O Livro dos Espíritos, lá na questão número 10, onde Kardec vai perguntar aos espíritos se nós teremos condições de apreender completamente a ideia de Deus. E os espíritos vão responder que a nossa visão é limitada e que, para tanto, nos falta o sentido. E esse sentido que nos falta, ele se aplica também à questão do nosso conhecimento, do nosso crescimento, porque quando a gente está num processo evolutivo, se nós nos compreendermos como espíritos simples e ignorantes numa trajetória de aprendizagem, então nós vamos verificar que, na verdade, nós estamos num processo de crescimento e de transformação. Portanto, o Hamed, ele vai sugerir que nós estamos vivendo num tempo da ignorância. Então, para que a gente possa ser cobrado por algo, nós temos que ser conhecedores. O tempo da ignorância aqui não é ser rude, bruto, mal educado. Ignorância aqui é no sentido de desconhecimento, aquilo que nós ignoramos, aquilo que nós desconhecemos. Então, o benfeitor vai nos propor uma reflexão em cima dos itens 10 e 11 no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo diz muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nesses dois itens vão ser trabalhados justamente a noção do castigo, que está em Lucas capítulo 12, de 47 a 48, onde aquele que não tenha sabido da vontade que fizer as coisas dignas de castigo será menos punido. Então, o que é que está no Evangelho? Que na medida em que nós tivermos conhecimento das coisas erradas que estivermos fazendo, mais nós seremos cobrados. Mas se não tivermos essa noção, no nosso pagamento, a nossa cobrança será menor. E lá no Evangelho de João, capítulo 9, de 39 a 41, que está o item 11 do Evangelho, o evangelista vai dizer, trazendo para nós as palavras de Jesus: vim a esse mundo para exercer o juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizei que vedes, e é por isso que permanece em vós o pecado. Então, essa tradução está no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Evandro Noleto. E nós precisamos trazer, dentro dessa proposta do Hamed, para pensarmos nesses tempos da ignorância, lá na primeira epístola de João, o evangelista, no capítulo 4, item 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, Deus não pune ninguém. E aí é um detalhamento de compreensão que nós vamos precisar fazer para pensarmos nesse tempo da ignorância. Porque a gente viu aqui na passagem do Evangelho 2 pontos. Aquele que não saiba da vontade, que fizer as coisas dignas de castigo, será menos punido. Mas aquele que tem conhecimento será mais, porque Jesus diz: agora dizei que vedes, por isso permanece em vós o pecado. Então, se você já conhece, você vai ser mais cobrado. Aí na epístola de João, que eu acabei de ler, na primeira, no capítulo 4, ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas
nessa mesma epístola, no capítulo 2, anterior a esse ponto, aí o João Evangelista está tecendo algumas considerações sobre o pecado, sobre o erro, sobre as faltas, e aí ele vai dizer assim: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, o que significam essas duas abordagens? Deus é amor, e se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, Jesus é o Espírito puro que nós conhecemos sobre esse planeta, que, segundo alguns autores, é um dos que estavam aqui desde a formação do planeta. Se Jesus é o Espírito puro, e nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, desde os espíritos simples, ignorantes, até os espíritos puros, Jesus, para chegar onde chegou, passou por uma trajetória de aprendizagem. Viveu no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações parecido com a Terra, até galgar a condição de se tornar espírito puro. Portanto, ele, mais que outros, tem a compreensão da nossa falha, da nossa limitação e do nosso desconhecimento. Conhecemos a doutrina espírita, por outro lado, ela vem abrir para nós também a compreensão mais ampla desses conceitos. Porque, com o advento do espiritismo, como os espíritos estão se comunicando em vários lugares ao mesmo tempo com várias pessoas, com letrados, com iletrados, com crente, com incrédulo, com quem é cristão, com quem é de outras denominações, os espíritos estão se comunicando por toda parte, mais fácil se torna, portanto, propagar essa mensagem, propagar esses conhecimentos. E aí, esse preceito, se fosseis cegos não teríeis pecado, ele se torna ainda mais forte na nossa mente. Porque ele cobra de nós não uma perfeição instantânea, imediata, não. Porque se nos falta o sentido, ou seja, se nós ainda somos ignorantes, se ainda nós vivemos, como vai dizer o Hamed, tempos da ignorância, nós também temos que perceber que esse conhecimento nosso limitado precisa ser forçado na direção da transformação que nós precisamos realizar. Assim sendo, Jesus, que é o nosso modelo e guia, que também é o nosso protetor e o nosso grande advogado nesse processo, ele vai nos colocando diante das circunstâncias, porque também a gente vai ver, muito se pedirá aquele que muito se tiver dado. E quem mais tem conhecimento, quem mais tem informações, que são, vamos dizer assim, convidados a essa reflexão. E a pergunta que eu faço e que o Hamed também faz é: somos nós também cegos? O que significa essa pergunta? Somos nós também cegos? O quanto nós estamos nos esforçando para colocar no nosso dia a dia essas lições que nós já estamos teorizando na nossa prática do Evangelho? Porque senão vira aquela frase: sou espírita, e daí? Ser espírita, que diferença faz na sua vida? Que diferença faz para nós sermos espíritas? Se esse conhecimento não nos modifica nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações no mundo, nas nossas relações com os outros seres humanos. Essa é a questão que precisa, meus amigos da FEIS, calar em nossos corações, nessa casa de Sheila, grande casa de Sheila virtual, que nesse domingo de tarde. Então convido vocês, recostem aí na sua cadeira e pense assim: ora, eu já pratico o Evangelho no lar, eu já conheço de memória algumas questões do Livro dos Espíritos, eu já faço um estudo do Evangelho, do Livro dos Médiuns, eu já tenho algum conhecimento. Como esses conhecimentos eles vão me ajudando, vão nos ajudando nesse nosso processo transformacional, nesse nosso processo de aprendizagem? O quanto nós estamos dando passos na direção dessa forma correta de viver, ou seja, o quanto nós estamos reconhecendo a nossa limitação, a nossa ignorância, e o quanto nós estamos nos esforçando na direção desse vir a ser, na direção dessa transformação que nós já sabemos que é possível. O quanto nós estamos refreando os nossos impulsos, o quanto nós estamos controlando a nossa ira, a nossa raiva nesse processo relacional com o outro, o quanto nós estamos deixando essa mensagem de vida eterna, que é a mensagem de Jesus, florescer dentro de nós. Porque se Deus leva em conta essa nossa falta de conhecimento, ele não vai levar em conta o tempo em que nós somos ignorantes.
É como se nós quiséssemos, ou como se a espiritualidade maior quisesse cobrar de espíritos ainda muito rudes uma condição de amorosidade e convivência que eles ainda não são capazes de apresentar. O diferencial que a gente precisa colocar dentro de nós é que não há um juiz julgando o nosso comportamento. Nós é que somos os cobradores. Porque a providência divina, quando fala nesse comportamento, nesse acompanhar, ela na verdade ecoa na nossa própria mente. Nós somos os grandes juízes, nós somos aqueles grandes investigadores do nosso ser. E isso, muitas vezes, para nós, tem sido causa de tristeza, isso tem sido causa de angústia, de sofrimento. Por quê? Porque nós, à medida que vamos lendo, à medida que vamos estudando, vamos sofrendo uma grande força de atração do nosso instinto. E o Espiritismo é uma doutrina que nos convida a uma fé raciocinada. Ao nos convidar a uma fé raciocinada, abre para nós uma percepção do quanto nós estamos nos deixando envolver por essa dimensão instintiva, material da existência, de sobrevivência, e o quanto nós estamos caminhando na direção daquela transformação que nós precisamos realizar. Porque vários psicólogos, vários estudiosos da psicopedagogia, eles vão mostrar para nós que nós somos fruto de um conjunto de elementos que estão ao nosso redor, dentro de nós, que nós somos impactados pelo ambiente externo, pela cultura, pela tradição, pela religião de nossos pais, pelas tradições do nosso país, pela forma como os nossos grupos sociais se organizam. Todos esses elementos são elementos que vão influenciando cada um de nós, e nós precisamos olhar para os nossos filhos e olharmos para nós mesmos e percebermos como nós podemos ajudá-los no seu crescimento e como nós podemos ajudá-los nesse nosso processo de crescimento. Porque esse desafio é um desafio da aprendizagem que os espíritos nos trazem, porque os espíritos estão dizendo assim, preste atenção. Eu vou recorrer e convido aqueles que tiverem interesse a pegarem a Bíblia e pegarem lá a primeira epístola de São João, a carta de São João. Ele vai dizer, já velhinho, segundo seus biógrafos, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, educai os vossos sentimentos, dominai os vossos instintos, as vossas vontades. É esse processo que nós precisamos utilizar para nós rompermos com esse tempo da ignorância. Obviamente, quanto mais a gente avançar em conhecimento, mais nós perceberemos o quanto ignorantes nós éramos dias anteriores, tempos anteriores. Eu mesmo, antes de sentar para me preparar para essa palestra, me sentia muito mais ignorante e me sinto muito mais esclarecido nesse momento em que estou dialogando com vocês e muito provavelmente, depois que eu terminar essa palestra, quando eu for assisti-la novamente, novas reflexões virão à minha mente em torno dessas aprendizagens. Porque se todos nós estamos nesse mundo de provas e expiações, cada um vai ter as suas dessemelhanças diante da vida. Cada um de nós vai olhar para o mesmo fenômeno, para uma mesma realidade, para o mesmo episódio, e vai ser impactado de forma diferente por ele. E vai decodificar os sinais que ele envia de forma diferente. O que significa esse tempo da ignorância? Significa que nós ainda nos deixamos impactar diante, principalmente, dos fatos desagradáveis da vida, de forma negativa e de forma reativa diante dos problemas. Então, quando a gente para reconhecer que a doutrina espírita nos ajuda num processo de compreensão do que somos, que a doutrina espírita tem como fundamento a compreensão da existência do espírito, da imortalidade da alma, e não a mera comunicação dos espíritos. Aliás, quem tiver dúvida disso, pegue lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, que Kardec vai dizer, na doutrina espírita, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Seu foco principal é a imortalidade da alma, a existência do espírito. Porque é a existência do espírito que desencadeia todas as outras compreensões.
Se nós pensarmos na doutrina espírita como um processo de ampliação de horizontes da existência, ou como vai dizer Herculano Pires, que nós somos seres interexistenciais. E sermos e nos olharmos como seres interexistenciais, vai dizer Herculano Pires, nos impulsiona na direção de uma vida serena, porque nós vamos perceber que os problemas, as dificuldades, as dores, as limitações que estão ao nosso redor na presente encarnação, elas são consequências do passado, das reencarnações passadas, ou das escolhas que nós estamos fazendo na encarnação presente. Então, em dúvida, peguem lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, primeira parte, causas atuais das aflições. A maior parte dos problemas que estão em nossa vida são consequência das nossas escolhas. Aí depois, quando você vira a página, causas anteriores das aflições. Quando os problemas não têm explicação, quando você está fazendo tudo certo, quando você está no caminho correto e estão acontecendo coisas equivocadas, está no seu passado de reencarnações. Então, cada um de nós foi criado em um momento dentro do grande processo de criação de Deus. Se nós pegarmos lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são criados, aliás, um mundo de provas e expiações. Na questão 115, na questão 121, os espíritos são criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Então, precisamos pensar nessas coisas. A doutrina espírita é uma doutrina que abre a nossa mente, tira de nossas cabeças o místico, o mágico, o maravilhoso, o sobrenatural, para nos mostrar que a diversidade de tempos da nossa criação, as nossas heranças reencarnatórias, elas vão deixando em nós experiências emocionais, experiências mentais, o gênero que nós reencarnamos, seja masculino ou feminino, a polaridade sexual que nós escolhemos na existência, a forma como nós vamos constituir e estruturar nossas famílias, o ambiente onde nós estamos envolvidos, as questões políticas, sociais, religiosas que nos impactam, todos esses elementos, de forma diferenciada e com níveis diferenciados, eles vão impactar o nosso raciocínio, o nosso discernimento, a nossa compreensão do bem, do mal, do certo, do errado, as nossas formas de interpretação do amor, as nossas formas de vivência do amor. Todos esses são elementos importantíssimos para nós nos percebermos e nos olharmos na experiência reencarnatória e reconhecermos o quanto nós ainda ignoramos, ou seja, desconhecemos a nós mesmos nesse processo. E esse desconhecimento de nós mesmos, ele acaba sendo um elemento que também impacta na forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas e na maneira como nós nos relacionamos com as leis de Deus. Assim, nós devemos relativizar e não generalizar o modo de ver e de nos relacionarmos com as outras pessoas. E tem uma fórmula simples e prática para a gente conseguir fazer isso. Que forma é essa? É aquela forma que vem de nós cultivarmos em nosso interior a afabilidade e a doçura. Deixarmos de ser mais rudes e nos tornarmos mais suaves nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. É nós sermos capazes de sermos benevolentes diante das imperfeições alheias. Nós sermos capazes de sermos indulgentes com os erros das outras pessoas e nós sermos capazes de praticar o perdão. Quando nós olhamos para os outros e para nós mesmos com mais benevolência, com mais indulgência, buscando perdoar, buscando sermos mais afáveis e mais doces nos nossos interrelacionamentos, nós estamos praticando a caridade. E Kardec e os Espíritos vão nos dizer, fora da caridade não há salvação. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como entender a caridade, como vivenciá-la conforme preconizava Jesus? E os Espíritos vão responder, benevolência, indulgência e perdão. Nós precisamos praticar o auto-perdão. Joana de Ângeles, assim como o Hamed, eles nos ensinam que a prática do perdão acalma nossos corações, acalma nossas almas. Nós precisamos buscar critérios para educar os nossos filhos. Nós precisamos ajudarmos os nossos filhos a se compreenderem espíritos. Nós precisamos investir na evangelização das nossas crianças, na nossa própria evangelização.
Nós precisamos ajudar as pessoas que estão em dificuldade no nosso meio, as pessoas que estão em contato conosco. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso reduzindo as agressões, reduzindo os comportamentos distorcidos, cultivando no nosso ambiente doméstico as lições de amor, de perdão, de entendimento, para que nossos filhos possam encontrar no nosso ambiente doméstico e nós mesmos, nas nossas relações familiares, essas condições dessa transformação que nós almejamos. É dentro e fora de casa. Não é simples, não é fácil, é desafiador para cada um de nós, mas é esse exercício que nós precisamos fazer. Nós precisamos reduzir os fenômenos de culpa individual e coletiva. Nós estamos sempre procurando culpados. Sempre, 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 sempre. Quando alguma coisa acontece de errado, a gente tem dificuldade. Não sei se acontece com vocês, mas comigo, no meu ambiente de trabalho, às vezes no meu ambiente familiar. Acontece alguma coisa ruim, a gente fica, quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? A gente quer sempre saber quem é o culpado. Reparar o dano, resolver o problema, acaba ficando em segundo plano. E Deus, se Deus é amor, o que a gente precisa aprender? Se a gente saiu da simplicidade e da ignorância para esse processo de alcançar essa angelitude, nós temos que ir seguindo o fluxo da existência. Não adianta nada a gente pedir perdão se o coração não está percebendo isso. A gente tem que parar e perceber que a nossa atitude, que o nosso comportamento foi equivocado. Se alguém teve algum comportamento equivocado, o primeiro compromisso nosso com essa pessoa é ajudá-la a perceber que o comportamento foi equivocado. Se ela não enxerga o que ela fez como algo errado, equivocado, dentro dos nossos parâmetros de convivência social, seja doméstica, seja profissional, dificilmente nós vamos conseguir os caminhos de reparação. É por isso que a lei penal nossa, ela trabalha com aquelas noções tradicionais de crime doloso, crime contra a honra, crime tal, crime X, crime Y, culposo. Por que toda lei penal tem os atenuantes e tem os agravantes? Porque quanto mais você está consciente do que você está fazendo, mais você tem responsabilidade pelo fato. Quanto menos responsabilidade. Quanto mais movido por uma profunda emoção, mais você tem atenuantes naquele seu comportamento. Evidentemente que você tem os crimes hediondos e você tem as penas graves e os crimes praticados com grave ameaça, grave violência, etc, etc. Mas abstraindo esses aspectos da lei penal, nós precisamos começar a pensar nas práticas restaurativas. Nós precisamos perceber conosco mesmos os espaços de reparação que nós precisamos estabelecer com o nosso eu profundo. Muitas vezes nós nos culpamos por coisas que nós não fomos capazes de fazer e deixamos de aceitar e de reconhecer o nosso tempo da ignorância, o nosso tempo do desconhecimento. Às vezes nós somos muito rudes conosco, às vezes nós somos muito cruéis no nosso julgamento íntimo, e isso nos empurra para a depressão, para a frustração, para o entristecimento. Às vezes a gente se coloca numa condição, meus amigos, meus irmãos, de tanta culpa, de tanta autoculpa, de tanta autopunição, que a gente não percebe que está depressivo, que está frustrado, que está amargo, que está uma pessoa difícil de convivência. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, tem dia que a gente acorda tão azedo que se a gente pudesse nem se olhava no espelho diante dessa condição nossa de dificuldade, de limitação. Então, são esses processos que nós precisamos entender dentro de nós mesmos e compreender o quanto nós podemos nos transformar, o quanto nesse nosso processo evolutivo nós ainda estamos nas fases do orgulho, do egoísmo, da ignorância, e o quanto isso vem nos prejudicando. E aí a gente se culpa, e aí estou falando aqui na primeira pessoa, eu me culpo, assim como vocês também muitas vezes se culpam, por coisas que a gente fez errada, que na verdade a gente ainda era muito ignorante. A gente não sabia o que estava fazendo. Porque às vezes o nosso inconsciente nos prega peças.
Às vezes a gente acha que já alcançou um certo nível de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, e a gente ainda está rude. Então, o que o Hamed, o que os espíritos vão nos dizer? Que as forças divinas, elas não estão aí punindo ninguém. Somos nós, na nossa consciência, que vamos encontrando os caminhos de reparação e de aprendizagem. E que quando a gente está nessas fases primitivas da evolução, os defeitos, esses sinais de inferioridade, eles são ciclos e estágios na nossa trajetória que nós precisamos superar. Então, se nós nos lembrarmos que esses ciclos, eles compõem a vida e que passar por essas fases de aprendizagem, de ignorância, eles são etapas no nosso crescimento evolutivo, como se nós olhássemos para uma criança pequena e percebêssemos que ao longo dos anos, ao longo das décadas, ele vai se aprimorar e vai adquirir uma maturidade e um conhecimento por si mesmo. Se nós, ao invés de nos olharmos como perfeitos e completos na atual encarnação, nos olharmos como perfectíveis, como seres, homens e mulheres, que ainda estamos arranhando a casca do nosso autoconhecimento, que ainda estamos com muitos vícios e muitos defeitos que precisamos superar, mas que se nos olharmos com carinho e com amor, nós perceberemos que são etapas da nossa trajetória e que muitas coisas tolas e equivocadas, que muitas vezes estão na nossa cabeça, aparecendo assim, como fantasmas do passado, nos assombrando, e nós percebermos que, na verdade, são comportamentos inadequados provocados pela nossa ignorância. Mas, se você olhar para trás e perceber que mesmo conhecendo a lição do Evangelho de Jesus, mesmo conhecendo a mensagem do Cristo, mesmo tendo feito o Evangelho no lar, você ainda enfia o pé na jaca, ainda faz bobagem, ainda faz coisa errada, lembre-se, mesmo quando a gente erra, Deus nos ama, Jesus nos acolhe e a espiritualidade maior nos aconselha, nos acompanha, nos ampara, porque eles sabem que esses são tempos da nossa ignorância. E se a gente ainda erra, é porque é muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil teorizar sobre a bondade, sobre a beleza, sobre a perfeição e sobre o perdão. Mas quando a dor bate à nossa porta, quando o luto, quando as mortes prematuras acontecem nos nossos lares, quando as dores da injustiça, da humilhação, da maldade, da perseguição, elas batem sobre nós, o nosso coração, a nossa força de reação, ela ainda acontece. E depois que acontece, depois que passa, a gente fica envergonhado, se sente humilhado para si mesmo, diante do tribunal da própria consciência. E o que o Hamed, o que a espiritualidade maior está nos propondo? Que nós sejamos capazes de nos perceber. Perceber que esse nosso mundo moderno, ele vem nos empurrando para um processo de culpa, para um processo de depressão, para um processo de frustração, e que nós não podemos ser responsabilizados por aquelas coisas que nós ainda não sabíamos que eram equivocadas. E mais que isso, que mesmo que a gente saiba, nós não sofremos castigos por comportamentos, por atitudes que nós ignoramos, e a gente precisa parar com essa bobagem do pecado, da culpa ancestral, porque aquilo que a gente chama de sofrimento na vida presente não é nada mais, nada menos do que o resultado dos erros, dos problemas que nós fizemos no passado e que não existe prêmio e nem existe castigo. Eu recomendaria aos amigos e amigas que fizessem uma visita ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e lessem a lição de Lázaro sobre o dever, essa força íntima que está dentro de nós, porque nós estamos diante das consequências dos nossos atos individuais e coletivos. E nós fizemos muita bobagem em nome do amor. Em nome do amor foram construídas guerras, foram construídos templos, foram construídos campos de discórdia, de separatividade. Mas o amor verdadeiro é inclusivo, é acolhedor, é envolvente, é solidário. O que demonstra que a maioria de nós é cego, é ignorante diante da realidade divina.
e somos ignorantes diante das nossas próprias potencialidades como seres em evolução. E é isso que nós precisamos apreender nessa tarde de hoje. Nós carregamos inúmeros tesouros em potencial dentro da nossa alma. E nós precisamos colocá-los em movimento. Nós precisamos colocar em ação essa força divina que existe dentro de nós. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar os desafios do mundo. Nós precisamos ter a coragem de começar a caminhar e a viver conforme a gente acha que está correto, seguindo os desígnios de Jesus. Muitas vezes, vocês e eu, pela vaidade, pelo orgulho, seja por não querermos parecer tolos, a gente às vezes se deixa levar por esses comportamentos equivocados apenas para não levar desaforo para casa. A gente precisa aprender, como ensina Bezerra de Menezes, a sermos aqueles que serão reconhecidos por muitos se amarem. Bezerra de Menezes nos propõe uma reflexão sobre esses tempos desafiadores em que estamos vivendo. Sobre o que está sendo pedido de cada um de nós nesse século XXI, nesse tempo de dor e nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo. O quanto nós já estamos conhecendo a mensagem de Jesus para eliminarmos pelo menos um pouco do egoísmo, do ciúme, do orgulho, da vaidade que há dentro de nós. O quanto nós já superamos aqueles tempos da ignorância do passado e falta apenas um estalo para a gente poder ser menos brigão, menos confusento, sermos mais acolhedores e mais amorosos conosco mesmo e com nossos semelhantes. Finalizando essa nossa abordagem, quero repetir aqui para vocês uma frase de Bezerra de Menezes que gosto muito. Quando ele diz assim: filhos e filhas, amai-vos. Queremos que vocês sejam reconhecidos por aqueles que muito amam, aqueles que se desafiam em nome do amor. Os espíritos espíritas que a todos nós socorrem, sob o controle e sob o comando de Jesus, nos convidam a esse desafio. E eu complemento a mensagem do benfeitor dizendo: todos nós temos os nossos tempos da ignorância, mas todos nós também estamos recebendo um potente apelo divino para essa nossa ação no bem. O quanto nós ainda nos fazemos de cegos, o quanto ainda nós, de fato, somos cegos para algumas coisas, e o quanto nós ainda estamos um pouco preguiçosos na nossa ação no bem, na nossa transformação interior. Levante a cabeça, faça uma oração, desafie-se, desafiemo-nos para sermos esses chamados para o trabalho do Cristo, nessa nova era que no nosso planeta se inicia. Um grande beijo, um grande abraço para todos e todas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Nesse final de domingo, que tenhamos uma semana produtiva, cheia de luz, cheia de paz, e até uma próxima oportunidade. Grande beijo, tchau!